Olá, amigos da internet, tudo bem? Eu sou Leandro Barbosa e hoje eu quero contar para vocês um pouco da história do Bitcoin sobre a minha ótica e como ela está diretamente ligada à minha história no mundo da tecnologia. Ativa o sininho e não sai daí! Então, olha, Bitcoin, para quem não conhece, ele é uma criptomoeda, como se fosse um sistema de pagamentos digitais que depende só de internet para funcionar e da sua tecnologia. Teve início lá no ano de 2008, quando Satoshi Nakamoto, o idealizador do Bitcoin, o pseudônimo desse idealizador, ele lançou um white paper, que seria o projeto, um artigo científico, o projeto de implementação dessa tecnologia. Em 2008, eu morava numa cidadezinha chamada Novo Progresso, que fica no interior do Pará. E eu tinha ido para lá para montar um provedor de internet via rádio. Eu lembro que esse ano foi um ano bastante complicado, bastante difícil para a minha vida pessoal. E como eu falei, tinha ido para Novo Progresso montar esse provedor. E na verdade, eu tinha muito sonho, mas eu não tinha muito dinheiro. E a minha estrutura era muito precária no provedor, por eu ter pouco dinheiro, pouco investimento, pouco conhecimento, pouca experiência na época. Toda essa fórmula radioativa não tinha como dar muito certo o negócio. E acabou que eu passei muitos perrengues, como é chamado, muitos problemas. E eu lembro que uma noite dessa, enquanto eu estava tentando resolver um problema de um servidor Linux que dava um problema direto e deixavam dormir 3 ou 4 horas por noite, e durante o dia, Durante o dia eu tinha que trabalhar. Eu lembro que nessa época eu cheguei a um ponto de que meus amigos pensavam que eu estava no mundo das drogas, pelo meu estado físico acabado, meu estado mental também, mas eram só os servidores Linux que realmente eram uma droga. Não funcionavam e direto eu tinha que estar dando manutenções. Mas enfim, o que me movia foi essa paixão pela tecnologia, essa vontade de aprender, a garra, o sentimento de missão para levar desenvolvimento para o lugar, aquele sonho. E isso me fez crescer muito durante esse ano. Mas esse é papo para um outro vídeo. Enquanto eu pesquisava um dia à noite, de madrugada na internet, uma solução, eu encontrei em um fórum na internet o white paper da proposta do Bitcoin. E aquilo me encantou muito. Aquela proposta mágica de ser um dinheiro disruptivo, que não precisava de intermédio de bancos centrais, de Estado, que poderia ser enviado valores de pessoas para pessoas. E nós estávamos vivendo um momento muito particular. Em 2008 estava acontecendo a crise da bolha imobiliária. Foi causada justamente pela falta de gestão que deveria ter os grandes bancos, os bancos centrais e o próprio Estado. Foi eles mesmos que causaram a crise financeira de 2008. E não era só eu, na minha vida pessoal, que estava vivendo a crise financeira, O próprio Estados Unidos, o mundo todo estava vivendo essa crise por conta disso. E o Bitcoin ele surgiu com essa proposta de resolver esse problema, com o pensamento de que o dinheiro não deveria mais ser controlado por uma entidade de forma centralizada. E isso tem muito a ver com o processo tecnológico, de como a tecnologia evoluiu, está diretamente relacionado com a arquitetura de infraestrutura da internet funciona. Segundo a minha ótica, por quê? Porque o modelo de finanças centralizado, ele funciona mais ou menos como o modelo cliente-servidor. Isso ganha uma sinergia ainda maior quando nós falamos de dinheiro digital. Por exemplo, quando você tem seu aplicativo, seu banco digital, e você faz um Pix, transfere valores, você não necessariamente está fazendo transferência de valores físicos. Você transfere valores digitais, na verdade. É como se fosse uma planilha que você tira de um lado e coloca no outro. E o Bitcoin tinha essa tecnologia que possibilitava isso. E o núcleo da arquitetura do Bitcoin, que possibilitava tudo isso, é chamada de blockchain. E quando eu vi aquilo, eu imaginei, isso aqui é uma obra de arte do mundo da computação e criptografia. Mas era um sonho, era um projeto de implementação. E essa foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa tecnologia do Bitcoin. E realmente aquilo me trouxe uma esperança, uma luz no fim do túnel de como as coisas poderiam acontecer, como essa revolução poderia acontecer. Pensa, um dinheiro digital e a implementação do Bitcoin como modelo de software de código aberto, eu chamava na época o Linux do dinheiro, que aquilo viria a ser o Linux do dinheiro. E se nós pararmos para pensar, a internet só foi
possível graças ao Linux. O que é o Linux? É uma metodologia de desenvolvimento de software que foi idealizada por um cara chamado Linus Torvalds. Baseia-se em construir o software e mostrar o código-fonte. Inclusive, ele construiu um sistema operacional em cima disso que é chamado de Linux, né? Na verdade, Linux é o conceito geral de liberdade. Esse modelo de desenvolvimento de software é chamado de arquitetura de código aberto, inclusive. E com essa proposta, esse modelo, o que propunha o Bitcoin, essa nova criptomoeda, era algo extremamente robusto. Era possível enxergar como as coisas eram feitas, como aquela linguiça era feita. Não é como se fosse uma empresa que colocasse alguns softwares que você não sabia como aquilo acontecia por baixo dos panos. Qualquer pessoa com conhecimento de tecnologia poderia entrar lá e olhar, conferir, validar, ver se tinha algum defeito, alguma falha e possivelmente corrigir essa falha. E essa correção era proposta aos mineradores da rede, à entidade que controlava essa rede, e ela iria funcionar de forma praticamente independente, como se fosse uma democracia de desenvolvimento. Já no ano de 2009, eu estava em Santarém, tinha me mudado para lá. Bem, o provedor realmente era uma fórmula radioativa que não tinha como dar certo. E eu ainda fiquei um ano lutando com ele em Novo Progresso, e depois eu consegui sair daquela jornada e partir para um novo patamar, uma nova jornada na minha vida. Em 2009, quando eu recebi a notícia que o Bitcoin havia sido implementado, que Satoshi Nakamoto estava minerando os primeiros blocos, aquilo me chamou muita atenção. Porque, como eu já falei, eu sou filho da região amazônica, lá do interior do Pará, Novo Progresso, e é uma região garimpeira que tem esse forte apelo de mineração manual de ouro. Mas quando eu vi aquela proposta do Bitcoin, que se minerava de uma forma diferente, não precisando intervir ou com meios que podem agredir a natureza, mas no seu computador, dentro da sua casa, no conforto da sua casa, aquilo me interessou muito. Mais uma vez, ele me encantou. Bem, mas se hoje é difícil de entendermos, muitas pessoas me perguntam sobre o conceito de mineração e é complexo de entendermos como isso funciona, imagina na época que não tinha tanta informação assim. E a minha máquina na época era um notebook CCE. E a minha internet, lembra daqueles modems 3G? Mal conectava MSN. Então, mais uma vez, para mim, a tecnologia estava acontecendo, mas parecia que ela estava longe de mim. Estava acontecendo muito distante e que eu não poderia aproveitar. Já em 2010 foi quando eu ingressei na faculdade de Sistemas de Informação em Santarém. E 2010 foi quando eu recebi a notícia de que 2 pizzas haviam sido compradas por 10 mil BTCs, 10 mil Bitcoins. Pense nesse lanche de iFood, quanto valeria hoje cada unidade de Bitcoin cotada a 40 mil dólares, 38, 40 mil dólares, nos dias de hoje, no ano de 2022. Imagine o valor dessas pizzas milionárias realmente. E essa ideia mais uma vez se acendeu no meu coração, porque nessa época eu era voluntário no projeto de software livre, prestava suporte ao pessoal de provedores via rádio que estavam vivendo o pesadelo que eu vivia cerca de 2 anos atrás em Novo Progresso. Prestava serviço muitas vezes para pessoas de fora do Brasil e não tinha como eu cobrar, mesmo que eu quisesse, porque era muito difícil pensar numa transação financeira naquela época internacional. Mesmo pelo PayPal, eu não saberia nem como fazer. Daria mais trabalho configurar esse processo do que realmente receber o dinheiro. Na minha concepção, não valia a pena. Porém, conforme eu ia estudando na faculdade, coisas de faculdade, do curso, do dia a dia, acabaram tomando meu tempo e esse projeto ficou na gaveta mais uma vez. E também nessa época, 2010, 2011, havia muitas notícias sobre o Bitcoin, como ela era revolucionária, mas era como se fosse algo do futuro, vinda direta da Jornada nas Estrelas, aquela série Star Trek, como teletransporte, como viagem no espaço. Era algo muito intangente, ainda mais para mim que vivia lá na região amazônica, como eu já falei, até a própria internet era algo de difícil acesso nessa época. E assim foi 2010, 2011. Em 2011 eu comecei a cogitar a investir nessa moeda. Comecei a acompanhar a questão financeira que regia a moeda do Bitcoin. Porque até então a parte da tecnologia em si já me convencia bastante. Eu já consegui identificar que aquela era uma tecnologia robusta, que era uma tecnologia disruptiva, que o poder computacional cedido pelos mineradores de forma descentralizada
ela provia robustez que nenhum outro modelo, cliente-servidor, modelo centralizado, como a internet se baseia hoje em dia nos grandes data centers. Hoje, se você precisa lançar um aplicativo, um site, você precisa contratar uma hospedagem. E aplicativos que precisam ser mais robustos, precisam ter disponibilidade, estar sempre online, onde nós vemos a tecnologia da AWS, Azure, da Microsoft, ou a própria Google Cloud, são servidores, em sua maioria servidores Linux, que ficam sediados em algum galpão gigante, que é chamado de data center. E para que tenha disponibilidade, tenha segurança, há uma duplicação desses dados por diferentes regiões ou partes, inclusive do planeta. É uma espécie de descentralização para que a segurança e a disponibilidade seja possível. Mas ela não chega nem aos pés do que se propõe a fazer a lógica de processamento de dados da blockchain, do Bitcoin, aquilo que ele propunha. Então isso me encantava mais uma vez. E isso para mim era algo que já estava bem claro na minha mente. Mas a parte das finanças em si, até porque eu não tinha tanta experiência no mercado financeiro nesse tempo, eu precisava entender sobre o valor. Eu pensava, eu vou colocar 50 pila aqui e o meu dinheiro vai embora. Eu não tenho garantia de que esse dinheiro vai valer alguma coisa, de que isso realmente funciona. Pode até funcionar para fazer uma transação, como a maioria das pessoas pensam até hoje. Você compra um Bitcoin, a outra pessoa recebe quase que instantaneamente, transfere, muda aquilo para o seu dinheiro fiat ou dólar, cripto, e pronto, acabou, é só a transação que ele resolve. Mas na verdade não. Justamente esse é o ponto que eu quero propor nesse vídeo para vocês. Esse vai ser um material com vários vídeos, onde eu quero falar para vocês sobre a importância do Bitcoin, o valor realmente intrínseco do Bitcoin, o valor financeiro do Bitcoin. O que ele traz, além dessa tecnologia e disrupção, estudando esse mercado e observando todos esses anos, para que você possa entender de forma clara o preço, que é diferente do valor. Qual é o melhor preço, preço médio, preço de compra, preço de venda, que as maiores dúvidas de quem quer entrar nesse mercado está aí. Lembrando que eu não estou aqui para dar recomendações de investimento. Se você precisa de recomendações de investimento, composições de carteira de investimento, bolsa de valores, cripto ou qualquer outro tipo de investimento, você precisa ter o contato de um assessor de investimento de confiança. Eu posso, inclusive, se você comentar aqui, te passar o contato de alguns assessores que são da minha confiança. Mas eu não estou habilitado e nem estou querendo fazer recomendações de investimento para você. Apenas quero trazer esse conhecimento que eu obtive ao longo desses anos para que você tenha a sua mente expandida, né? Como diz aquele ditado que um sábio falou certa vez, que eu não sei quem foi, na verdade sei, mas eu não me lembro o nome, diz que a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. É mais ou menos assim. E é isso aí. Se esse conteúdo foi útil para você, você gostou, clica no sininho, se inscreva no meu canal. Toda semana tem vídeo novo. Eu vou colocar uma sequência, isso vai ser mais ou menos 4 a 5 vídeos, que eu vou falar sobre a minha história com o Bitcoin, junto da história do Bitcoin, ciclos de mercado, para você entender topos e fundos e entender a importância, a relevância dessa criptomoeda, como ela impacta diretamente as nossas vidas, como a tecnologia tem impactado as nossas vidas desde sempre, né? É isso então. Até mais. Obrigado.